Fala assim, eu vou deixar de ser bonzinho, mas eu continuarei uma pessoa boa, nobre, justa, sábia. Não precisa ficar com medo, mas tem que deixar de ser bonzinho. O que é ser bonzinho? É ser bom excessivamente. Eu não sei se você sabe, toda qualidade carrega seu defeito. Qual que é o defeito da qualidade? Excesso de qualidade, ou troca da qualidade em ambiente diferente. Vou te explicar. Você está num dia de paz e usa qualidade, está perfeito. Você está num dia de guerra e quer usar qualidade, você perdeu o jogo. O que significa isso? Que em dias de guerra, usa os defeitos. Dias de paz, usa as qualidades. E talvez você não saiba, mas eu posso te provar, um defeito vale mais que uma qualidade. Na verdade, não. Um defeito vale mais que 1000 qualidades. Fala, me prova. Prova. Você tem 1000 qualidades, nem tanto. Você tem umas 100 qualidades, ninguém está nem aí para isso. Mas um único defeito seu, o mundo inteiro cai na sua cabeça. Cai ou não cai? O mundo valoriza mais os defeitos. Então, você tem autoconfiança. Autoconfiança é para dia de paz. Você está rolando, sua vida está acontecendo. No dia de guerra, a autoconfiança não funciona. Tem que acelerar ela vira arrogância. Se você pegar uma pessoa que é engraçada, ser engraçado é uma qualidade, mas se você acelerar isso, você vira um palhaço. Você vê, por exemplo, uma qualidade. Ela está em excesso na pessoa, virou o defeito dela. Quem é o bonzinho? A pessoa leal demais. O que vira? Excesso de lealdade, vira burrice de carga. Ah, então eu não posso ser leal? Eu não falei isso. Eu falei que você não pode excessivamente ser nada. Porque no dia de guerra tem que usar o defeito e no dia de paz tem que usar a qualidade. Se você entender isso, o jogo está em paz. Tem vários de vocês, por serem bonzinhos, têm algumas características. Vocês não dão conta de falar a palavra não. É verdade ou não? Que é bonzinho. Eu imagino que vocês vieram nessa palestra não foi para me ver, foi para resolver seu problema. Então, seu problema é ser bonzinho. Se você é bonzinho ou boazinha, você não dá conta de falar não para ninguém. E sabe onde está a raiz desse problema? Na sua autoimagem. A sua autoimagem faz isso. A forma que você se vê. Quando uma pessoa faz um negócio que eu não estou afim, rapaz, você tem que ver assim, ó. É um motivo de alegria para mim, é um ápice, é um pico de alegria, porque eu vou falar não. Eu falo, não vai fazer, não quero. Todo mundo que gosta de chegar perto de mim pensa, o Pablo é bonzinho demais. Talvez eu seja uma das piores pessoas que você pode conhecer pessoalmente. Aí você fala, por quê? Porque ninguém vai ter a parte boa minha sem passar no teste. O Pablo bonzinho sempre entregou tudo para todo mundo. O Pablo que é gente boa, mas que não é bonzinho, faz todo mundo passar na mesma peneira. E eu vou te falar, cada 100, um passa. Normal? O Darlan estava falando aqui. Eu fiquei 1 ano me esforçando para ficar perto. É assim, é 1 ano cravado. Eu não deixo ninguém ficar encebando antes desses testes. Sabe o que acontece? A maioria das pessoas vai embora. Tem um caso de um cara que falou assim, Deus morava na Inglaterra. Deus mandou eu vir andar com você, não durou um dia. Aí eu já ouvi o recado, foi Deus mesmo que mandou? Foi, eu estava descarregando uma carreta de tijolo. Aí eu falei, então descarrega essa carreta aqui para mim, já que é Deus que mandou. Ele descarregou, mas eu nunca mais vi ele. As pessoas que estão próximas a mim, eu tenho que tirar esse negócio delas, porque senão elas são movidas a uma coisa que você é movida, chama-se dó. É uma tecla do piano, do violão, é uma nota musical da 7. E aí fica com dó, 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 dó. Sei que é bonzinho, você também é vítima. E o mais interessante é que a maioria das pessoas nem te pedem ajuda para você defender elas, mas toda pessoa que é vítima quer defender outra vítima. Mas governar não assume a própria vida. Você vai assumindo, você tem dó, tem problema de autoimagem, não sabe dizer não, você está com muito problema. Eu descobri, a raiz do problema é só isso aqui, ó. Deixa de ser bonzinho. Você passa do horário na cama. Até que enfim, essa semana eu estou liderando o campeonato do sono. Voltei a liderar, né? E estava uma confusão lá, todo mundo, o que ele está fazendo? Eu estou fazendo exatamente o que precisa. Deixando de ser bonzinho comigo mesmo. Toda hora alguém quer marcar uma coisa, eu falo, cara, está na hora do meu sono.
E aí, gente, vamos fazer tal coisa. Esse horário eu não vou, que está no meu sono. Não tem como mais. Eu tenho que ganhar de mim mesmo, porque de vocês eu já ganho. Eu preciso ganhar de mim agora. Eu preciso ter um sono melhor. E aí tem 3 dias seguidos, está lá meu nome no topo, né? Então essa semana eu estou ganhando. Falta mais 4 dias? Hoje é quarta? Quinta, então falta sexta, sábado e domingo. Falta 3 dias para lacrar a vitória. Ganhar R$1.000. Grande coisa o dinheiro. Não é o dinheiro, é ver os outros te pagando, entende? O lance não é o 1.000. O lance é ver o outro tendo que falar assim, eu dormi mal e eu tenho que pagar você que dormiu bem. Presta atenção no que eu acabei de falar. A gente faz a apostinha. Eu vou nem chamar de aposta porque eu já vou ganhar mesmo, então não é uma aposta. É um investimento em quem desfruta mais do sono. E aí tem gente apavorada e fica pensando no dinheiro. Sabe o que acontece? Nem dorme. E quem vai ganhar a recompensa no campeonato? Deixa eu ver quantas pessoas estão no campeonato. Acho que 7. Quem vai receber o desfrute foi o que mais descansou. Estou aqui, campeonato do sono. Tem 10 participantes, tirando o analista que faz o relatório, são 9. 9 participantes. E aí o que acontece? Quando você é uma pessoa boazinha, sabe o que acontece? Você nunca vai ganhar esse campeonato. Por quê? Porque a pessoa vai falar, não, hoje vamos fazer um negócio. Aí você fala, vamos. Você não sabe falar não. Eu estou com a dificuldade, só que eu consegui vencer. Eu estava, né, que eu venci. Eu tenho aquele problema de chegar no horário X, meu corpo cria uma mola e ele levanta sozinho. Né? Depois de mais de uma década, repetindo isso todo dia. Aí eu fico quietinho na cama, nem mexo o relógio. Se ele vê que eu estou acordado, ele conta o tempo acordado. Aí eu fico quietinho. Falo, eu vou dormir de novo. Eu tenho que dormir de novo. Eu preciso dormir, né? Preciso de dormir o horário, senão você não bate a pontuação. Mas quando você é uma pessoa boazinha, o que você sempre vai fazer? Alguém vai te pôr na agenda. Anota aí, não entrar na agenda dos outros. Eu não entro de propósito. A pessoa começa, vamos fazer. Eu falo, se der eu vou. Por quê? Porque senão eu tenho que agradar um tanto de gente, um tanto de amiga, um tanto de sócio. Uma pessoa falou, cara, você pode postar meu negócio no seu Instagram? Não, não posto, eu já falo de cara, é normal, eu não posto essas coisas dos outros. Tem gente que sofre. A Carol era uma mulher muito boazinha, eu tirei isso dela, ela não é mais. Ela não dava conta de falar isso para os outros, falar para pai, falar para mãe. Falei, cara, não, é só você falar, depois não resolve. Tem um não com elegância, você pode fazer sorrindo. Tem um não fazendo pergunta. Quem aqui já emprestou dinheiro? Levanta a mão. Gente boazinha desse jeito. O mesmo tempo que eu tenho de casado é o tanto de anos que eu não empresto dinheiro. Falta dinheiro para emprestar? Por isso que nós estamos abrindo um banco. Agora eu vou emprestar para muita gente. Com juro direitinho. Aí você pode pegar lá o dia que você quiser. Eu vou aplicar um bom dinheiro, criar um fundo só de educação. Então, se vocês precisarem de estudar, pode pegar dinheiro no meu banco. Para outra coisa eu não vou emprestar. Só para estudar. Porque aí é o único jeito, que é o único dinheiro legítimo que você pode pegar, crescer e continuar pegando para você fazer o que você quiser. Mas se você não mudar a sua cabeça, é por isso que eu não vou emprestar para comprar carro. Não vou emprestar. Isso aí você vai pegar outra empresa minha de consórcio. Aí você vai lá e se você tiver um carro, você precisa de um seguro, que é outra empresa minha, que é a Loves, tem que pôr seguro no seu carro. Depois eu te falo dessas empresas. Sabe o que acontece? Ter uma empresa só, uma empresa, e ficar uma vida inteira com uma única empresa, você é uma pessoa boazinha também, porque você não entendeu que um ecossistema trabalha em volta de um negócio. Quando você começar a perceber as coisas, você vai falar, mas por que eu fui tão bonzinho assim? Vamos lá, as virtudes de quem não é bonzinho. A pessoa, anota aí, as virtudes de quem não é bonzinho. Primeira virtude de quem não é bonzinho, essa pessoa é direta. Se você for uma pessoa direta, você é econômico. Significa o quê? Se você é uma pessoa nobre, você não fica enganando ninguém, nem pondo expectativa nelas. Quem é direto não engana, não precisa de mentir, vai sempre direto num ponto. Eu acho bonito na negociação a pessoa falar assim para mim, não, honestamente, não, mas te falando a verdade, não, mas a gente já estava falando assim. É sempre muito direto. Você quer fazer um grande negócio comigo, ou um pequeno negócio, o negócio vai durar 10 segundos do mesmo jeito. É o que você quer, o que eu quero, tem uma outra possibilidade? Não, então encerrou o negócio. Primeira virtude de quem não é bonzinho, de quem é nobre, coloca assim, ser direto. Segunda virtude,
prazer em falar não. Não é saber falar não. É ter prazer em falar não. Por quê? Você vai anotar assim, ó. Um não para uma pessoa é um sim para o meu propósito. Vai lembrar sempre disso. Até hoje meus filhos insistem em falar: papai, o senhor não quer comprar por quê? Porque não estou afim, não quero. Aí um dia um perguntou: mas acabou o dinheiro? Nunca vai acabar o dinheiro. Quando você tem energia, está vivo, sabe ressignificar, tem força de trabalho, ou dá conta de empreender e delegar, seu dinheiro nunca vai acabar, não tem como acabar. Você pode criar um desócio que o dinheiro não acaba. Eu não quero comprar. Eu tenho prazer de falar esses não para eles. Você sabe por que muitas pessoas pulam de cima dos prédios? Porque os filhos não foram treinados em frustração. E aí essas pessoas boazinhas, quando elas são frustradas, a frustração fica valendo mais que a própria vida delas. Você sabe quem são as pessoas que têm coragem de tirar a própria vida? As boazinhas. Sabia disso? As pessoas boazinhas. Eu já fui em vários velórios assim, aí a pessoa fala assim: era boazinha demais. Aí é por causa disso. A pessoa tem que ir para o esculacho, a pessoa tem que ter frustração desde pequeno, porque nenhuma frustração vai ser o suficiente para fazer você pular de um prédio, para você pendurar uma corda. Você vê, é o lugar onde mais tem esse tipo de coisa, esse tipo de morte. É no lugar que é o melhor do mundo, a Suíça, Suécia. Os melhores lugares para morar no mundo. Pessoas tudo boazinhas. Dá o inverno então, tem que ficar pondo barreira no metrô para o povo não pular. Agora vê um pobre velho lascado, igual da onde eu saí, para você ver se ele tem vontade. Ele não tem nem o que... Sabe, ele fala assim: eu vou perder a única coisa que eu tenho, a minha vida? Não. É difícil você ver um pobre mesmo lascado fazer um negócio desse. É verdade ou não? Então eu vou te ensinar por quê. Não é sobre a riqueza, é sobre a frustração. Se você é alguém lascado, humilhado, arrebentado, e você consegue estar firme ainda, significa: o que vai me abalar? Você vê um bonzinho chorando por causa do governante que está governando, e você vê o lascado, ele fala: minha vida não vai mudar mesmo. O outro fica com medo, o bonzinho, que tem que estar no cenário perfeito. Então a virtude, ser direto, falar não. Outra virtude que eu não consigo esconder essa virtude, ela tem que estar em todos os temas, a coisa mais poderosa que eu conheço, de instalação de software no cérebro, chama fazer pergunta. Um nobre, ele faz pergunta. Quarta virtude de um nobre, ele governa. Ele governa com dinheiro, sem dinheiro, com amizade, sem amizade, ele é governante. Agora a pessoa boazinha, o que ela quer fazer? Olha o sintoma da pessoa boazinha, ela gosta de agradar. Um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida é de falar que eu não agrado ninguém, absolutamente ninguém, a não ser minha esposa. E eu vou falar com pesar, infelizmente, porque é uma promessa. Item número 1 das 40 coisas que eu decidi que eu ia fazer na vida sem parar. O item número 1 é agradar os desejos do coração dela. E quando eu falo infelizmente é porque, como eu prometi, eu não vou voltar atrás. Mas tem sido bem interessante. Ela é uma mulher bem sensata, prudente. Se fosse uma desgraçada, eu estava perdido. Talvez eu nem teria feito essa promessa. Mas eu fiz porque eu conheci aquela garota ali na adolescência e ela é brabíssima. O coração dela, eu tenho um coração dela inteiro, ela tem o meu. Então, assim, é a única coisa que eu te falo, que eu não sou 100% bonzinho. Porque quando chega perto da Carol, algumas funções, elas não funcionam para ela. Por exemplo, eu não admiro absolutamente ninguém, só essa pessoa. Eu não agrado ninguém, só essa pessoa. Alguém sabe por que isso ou não? Sabe ou não? Eu vou te contar a história de Jó. Jó era uma pessoa boa. O diabo ficava chocado com Jó, chegou em Deus e falou: bora sacar tudo que ele tem para ver se ele continua desse jeito, se ele continua te amando, se ele continua assim. A história já para chegar no final dela. Deus falou: pode tocar tudo que ele tem, menos na vida dele. E aí eu ainda era adolescente, eu estudo a Bíblia desde pequeno. Eu ficava olhando indignado com Deus. Deus, mas por que a mulher dele não morreu? Por que a mulher... Foi ali que eu tive um dos maiores discernimentos sobre o casamento. Por que, Wellington, que a mulher dele não morreu, sendo que todos os filhos, todos os camelos, todas as ovelhas, todo o patrimônio, o homem mais rico do Oriente, por que ela não morreu? Porque ele falou assim, ó, não toca nele. Eu não sei se você arrepia, se você entende o que está acontecendo. Ele não falou não toque nele e na esposa, ele falou não toque nele. E ela foi a única que não teve nenhum problema.
E sabe o que foi mais doido? Ela não pegou doença, ele pegou. E ali eu comecei a ter um discernimento sobre o casamento muito forte, na história de Jó. Você às vezes fica lá morrendo de dó de Jó, e eu estava aprendendo uma coisa que mudou minha vida. Existem coisas que meu cérebro só tem exclusividade e reserva para Carol. Para mais ninguém, nem para minha filha tem. Nem para ela, nem para Isabela tem esse lugar. Esse lugar é só dela. Aí, Pablo, o que significa isso? Se você entender o que é casamento nesse nível, sua vida vai ficar em paz. No casamento só. A financeira tem que trabalhar. A sabedoria tem que ganhar experiência. A espiritual tem que orar, jejuar, tem que ler a palavra, tem que exercitar. Né? Igual a sua física, essa barriga é outro problema que você tem. Você tem alguns problemas, mas como você é uma pessoa boazinha, você vai ser um bosta sempre. E ainda balança a cabeça aqui na palestra. Não vai, já chega, hoje é um dia do chega. Não, papai, eu estou balançando a cabeça porque você é da hora, estou te vendo. Pois é, não pode. Seu cérebro está assim, aceita que dói menos, você vai ser um bosta. Não vai ser bosta não, você vai virar esterco. O que é virar esterco? Produzir. O bosta só fede, ou o bosta fica dura, quando ela para de feder. Agora o esterco é diferente. Esterco você pega e dá uma utilidade para a bosta. E aquilo que já está plantado, quando chega a bosta, no formato de fertilizante, ele faz o quê? Ele faz aquela plantação ficar mais forte. Então você vai mudar isso. Pablo, uma virtude de quem é nobre. Essa pessoa, ela não começa a guerra, ela só termina. Eu não começo guerra com ninguém. Zero. Você pode levantar qualquer caso que você quiser aí nesses últimos 10 anos. Eu não iniciei uma briga com ninguém. Eu terminei todas. Eu sou tão bom de guerra que eu não começo nenhum e não dou a chance do meu oponente terminar também. Eu termino, ele começa. Você não sabe qual que é o poder disso emocionalmente. Se você quiser anotar, mas um dia você vai descobrir o que eu estou falando. Não começar nenhuma guerra, mas terminar todas. Quando você colocar isso na sua cabeça, vai ser um divisor de águas. Porque você não entra em guerra nenhuma, não faz sentido. O nobre não quer ir para a guerra. O nobre, ele é forçado a terminar uma guerra. Então ele vai com tudo que tem para acabar com aquilo. Uma virtude de gente nobre. Anota aí, elegância. A hora que você quer meter o tapa na cara da pessoa é a hora que você precisa de quê? Elegância. Você também tem sangue, eu também tenho. Tem hora que pessoas passam do seu limite emocional. O que acontece? Você quer chapar a mão na cara se você tiver uma arma, você quer dar um tiro. O que você tem que fazer? Deixa aí, bate palma ao contrário. Ser bonzinho não é aceitar tudo que fazem. É ficar melhor para selecionar as pessoas para não ter que incorrer nessas mesmas merdas que você está passando. Eu estou ensinando vocês a deixar de ser bonzinho. Eu já tomei alguns milhões de reais em prejuízo, não processando pessoas que no passado me deveram. Sabe o que acontece hoje? Dificilmente acontece um problema comigo hoje. Por quê? Porque se eu fosse bonzinho, eu só deixava eles com esse dinheiro. Não precisa de me pagar, está tudo bem. Imagina se eu fosse entrar com processo com todo mundo que fala mentira ao meu respeito na internet. Alguém quase me convenceu um dia, não, processa só para a gente ganhar um dinheiro e ajudar uma ONG. Eu falei, não, cara, a gente é próspero, pode falar quanto que é para mandar para a ONG aí que eu mando, eu não vou processar. Eu quase caí nesse encontro, assim, não, vamos ganhar os processos e 100% do dinheiro dos processos a gente ajuda os outros. Eu falei, não, já pode pedir o dinheiro, o que é o projeto? Eu vou pôr o dinheiro sem os processos, não vou processar. Pablo, mas isso é característica de alguém bonzinho? Não, é de alguém sábio. Sabe por quê? Como eu sei que eu não processo uma pessoa, Fumani, eu seleciono muito bem elas. Então, como eu seleciono muito bem elas, a diminuição dos meus problemas, elas continuam diminuindo sem parar. Porque eu já cheiro o perfil, eu já cheiro as características, eu já cheiro o coração, eu já tenho tudo. Dificilmente eu tenho um problema com alguém. Por quê? Porque eu deixei de ser bonzinho. Eu já várias vezes meu coração doeu com vontade de emprestar o dinheiro para a pessoa. Só que eu deixei de ser bonzinho, não tem como. Eu não empresto dinheiro tem 15 anos. Por que você é desse jeito, Marçal? Cara, eu gosto de te instruir. Eu já perdi um dia com uma pessoa que estava fingindo que estava aprendendo, mas eu não dou R$1 para ela. Emprestar não. Dá até meu coração, às vezes, libera até uma quantia legal para um monte de gente. É só eu sentir. Mas o que eu quero que você entenda é que ser bonzinho vai te matar. Ser bonzinho vai diminuir seus dias na terra, vai diminuir seu desfrute, vai diminuir tudo.
O interessante é que quando eu estou falando isso, o seu rosto tem que transformar, porque o que eu estou fazendo é uma semeadura no seu coração. E enquanto essa semente está entrando, alguns estão mudando o rosto aqui presencialmente. Alguns estão olhando para mim e tipo assim, eu estou entendendo o que você está falando. Tem os atributos de quem deixa de ser bonzinho, cara. Eu nunca esqueço do Kaiser, ele fez o método IP em 2020 nos Estados Unidos. Ele era o cara mais bonzinho do mundo. Todo mundo montava nele, não sobrou para ninguém. Todo mundo ficou com raiva de mim, dos funcionários, dos executivos, todo mundo em volta dele. E as pessoas olhavam para mim torto e falavam, Kaiser, o que está acontecendo? Ele, eu assumi minha vida. O Kaiser assume a vida dele e vira o terror e todo mundo fica com raiva de mim. Por que ficaram com raiva de mim? Porque ele resolveu cruzar meu caminho e eu ensinei ele a deixar de ser o quê? Bonzinho. E quando você deixa de ser bonzinho, você vai ser atacado por todo mundo. Todo mundo tinha espaço no seu lombo. Todo mundo tinha espaço na anca. Sabe o que acontece lá em casa? Meus filhos mais velhos, os 2 mais velhos, já não montam nas minhas costas mais. Quer saber por quê ou não? Porque são pesados demais. E eu falei isso para eles, a vida inteira deles. O mais velho tem 10. Eu falei, monta no meu lombo até a hora que eu falar, não vai montar mais. E eles ficam bravos. Por que os 2 pequenos podem? Porque daqui a uns dias eles não vão montar mais. Só tem um tipo de gente que monta no meu lombo. Menino pequeno e tem que ser com o meu DNA. Senão não monta. Meus filhos já não são mais pequenos, os 2 maiores, o 01 e o 02. Eles não montam mais. Sabe o que significa? Já acabou o prazo deles montar no meu lombo. Agora, pessoas montarem no seu lombo. Patrão, funcionário superestrela. Quem é esse povo para montar no seu lombo? Não deixe essas pessoas mais montar no seu lombo. Você tem que derrubá-las. Alguns de vocês acham que as pessoas têm alça de mochila. Deus não fez alça de mochila em gente para você carregar. Você é bonzinho demais. Pablo, você é tão doido. Você está falando para eu deixar de ser bonzinho e eu não vou processar os outros? É uma fórmula poderosa para você prosperar mais rápido. Um dia um cara que me processou me perguntou, por que você não processa os outros? Eu falei, porque eu tenho uma cadeira diferente no reino, você não tem, mete o pau. Ele estava me processando. Ele achou que ele ia usar do meu conselho para eu desaconselhar ele a fazer isso. Aí ele falou, não, mas eu queria saber de verdade o porquê. Aí eu falei assim para ele, um cara igual você, antes de me processar, não prosperou. Você acha que você vai prosperar agora? Moço, senta o pau. E ele ficou em choque, porque o que ele queria era um conselho para eu desaconselhá-lo. Eu estava mostrando para ele só a verdade. A possibilidade de você não virar nada com a cabeça que você tem não é um processo. Eu não vou desaconselhar você a fazer isso, não. Agora eu não faria o que você está fazendo. E tanto é que eu nunca fiz. Ele ficou em estado de choque, continuou com o processo, tudo bem para mim. Fala com a boquinha assim, ó, eu vou deixar de ser bonzinho. Essa carinha de bobo sua, essa postura de bobo, isso tem que mudar. Essa presença de comando, coloca aí, presença de comando. Quando você chegar no ambiente, deixou de ser bonzinho, o ambiente muda. Todo dia eu vou correr no lago, fica o cisne preto fica me esperando. Os patos ficam me esperando, os marrecos ficam esperando. Sabe o que eles fazem? Eles põem todas as pessoas que correm no lago lá do meu condomínio para correr. Todo mundo que passa perto deles. O que acontece quando a gente está passando? Eu treinei todo mundo, a gente simplesmente cria uma energia de presença de comando e eles ficam quietinhos. Estou vendo, o Adonis está ali? O Adonis aprendeu, ele fica doidinho, já fica mirando, esperando a hora. O pato fica quietinho. Você tem que assistir as pessoas passando, todo mundo sai correndo. Vaza, por quê? Porque eles já acostumaram a pôr as pessoas para correr. Ah, mas é porque as pessoas têm medo. Não, é porque elas não têm presença de comando. Quando eu estou correndo com o meu cachorro, o cachorro de longe faz os patos tudinho cair dentro d'água. Tudo, sai tudo correndo, sem nenhuma ameaça. Ele não late, não fala nada. O cachorro já não fala, né? Ele não late, não faz nada. Só que só do cachorro mirar, só o instinto de governo do cachorro. Quando o cachorro está na reta, o que acontece? Todos eles começam a correr. Tudo. É a presença de comando. Eu não sei se falando isso eu vou embaralhar a sua cabeça, mas quando eu vou negociar com alguém que é muito tubarão, eu deixa para lá. Vou deixar de ser bonzinho, não vou falar não. O que você precisa fazer? Anota aí. Tomar decisões difíceis. É uma característica de alguém que deixou de ser bonzinho.
Tomar decisões difíceis. Pablo, o que significa tomar decisões difíceis? Gente boazinha não dá conta de tomar. Tem gente que retorce. Faz tal coisa. Por exemplo, seu filho está com mais de 25 anos morando na sua casa. Você é bonzinho demais, velho. Eu não sei se você sabe, você acha que você está ajudando ele, mas você está destruindo ele. O que esse cara está fazendo aí, mano? Pega descendo, que esse cara tá aí até hoje. Desde pequeno. O Lourenço fez 10 anos. A gente estava lá na nossa casa nos Estados Unidos. Eu peguei ele, coloquei em cima de um baú. Os meninos estavam assistindo, o Nésio, o Thiago. Eu coloquei ele num baú, ele ficou da minha altura. Aí eu falei assim, exatamente depois desses 10 anos, está correndo um relógio. Em 10 anos eu não te quero mais dentro da minha casa. Aí o olhinho dele ficou assim. Eu quero você mais alto que eu. Você tem que comer bem, tem que treinar bem. Você estava lá, Donis? Estava, né? Eu coloquei ele, pensa o olhinho dele enchendo d'água. Eu não posso enganar esse cara, mano. Eu quero que ele saia de lá. Eu quero que esse cara seja mais forte que eu. Por que você é bonzinho? Está aqui uma tática. Seu pai não te ensinou. Sua mãe não te ensinou. O que seu pai e sua mãe fez? Eles te treinaram para você não se ferrar, mas te ferraram. Tem que ser treinado desde pequeno. Todo dia o treinamento tem que acontecer. O nosso tempo com os nossos pais não era para ter rebelião, não era para ter discussão, era só um tempo de treino. Se você treinar, você vai dar paz para os seus pais. Você quer honrar seus pais? Prospere. E para prosperar precisa treinar, porque você tem uma dificuldade na criação, você tem um cérebro. E um tal de raciocínio. Porque se você não tivesse raciocínio, mesmo tendo um cérebro, ia ficar de boa. Por quê? Porque você ia ser como um bicho na natureza e ia prosperar naturalmente. Mas como você tem um raciocínio cheio de bloqueio, cheio de coisa, isso está te impedindo. O que vocês vão fazer então? Eu quero ouvir de vocês aqui, ó. Fala aí na internet. O que é que você vai fazer agora? Quando acabar essa palestra, você vai fazer agora para deixar de ser bonzinho? Uma coisa sua. Fala. O que é que você vai fazer? Falar não. Esse é o seu. E o seu? Vai. Desconectar de algumas lideranças. Oi? Ser direto. Poxa vida, você deixa de ser bonzinho do dia para a noite se fizer isso aí. Ó. Fazer o quê? Dar o quê? Gancho? Cuidado, hein? Pois ele usa isso aí. Como é que é, Wellington? Tem. A prolixidade está ligada com sua autoimagem. Você não dá conta de ser direto. Aí você fala, não, eu tenho que falar do melhor jeito. Aí também está ligado com a necessidade de aprovação. Aí você fica assim, eu tenho que falar, tem que estar perfeito. Não, você só tem que falar, ué. Cara, se vocês lembrassem, coisa que vocês não lembram, se vocês lembrassem da infância, o jeito que vocês começaram a aprender a andar, tudo estaria resolvido na vida de vocês. Nada precisa ser perfeito. Fala assim, ó, nada precisa ser perfeito. Vamos agora se libertar. Fala assim, ó, nada é perfeito. Enquanto tiver um corpo pecaminoso, não há perfeição. Acabou a conversa. Não, mas eu já vi uma obra perfeita. Não, é a sua capacidade que é limitada. Não tem isso, não. A perfeição tem uma promessa para ela chegar e não está próxima ainda. Fica tranquilo. Comece do jeito que você consegue e faça uma progressão e acabou. O que você vai fazer? Fazer perguntas. Vai mudar tudo, cara. Porque se a pessoa está te pondo na parede, o que você faz com ela? Uma pergunta. Você sai da parede. Não sei quantos de vocês já lutaram num octógono, num ringue. O cara que te colocar na corda e te socar ali, seu jogo tá minado. Você precisa sair de lá. Como é que sai? Numa luta, você movimenta suas pernas, né, sem baixar sua guarda e vai fazendo um circuito dentro do octógono ou do ringue. Agora, na vida real, né, sem ser numa luta, fazendo pergunta, é isso que faz você sair, né, do canto. É isso que faz você sair da pancada que você está tomando. Então, fazendo pergunta. Simples. O que você vai fazer? Excluir da sua vida. Às vezes é uma expressão um pouco pesada, mas pelo menos você falou aí, eu acho que você vai fazer. Não conta para ninguém que você está excluindo. Vai um pouquinho mais rápido do que a pessoa dá conta de andar, que ela já sai.
Entendeu? A pessoa escreveu na internet, vou ser mais elegante. Por exemplo, esse dia tem que chegar. Eu quero até fazer uma pesquisa aqui. Quantas pessoas aqui já passaram por isso? Não é por desrespeito, não é porque você foi um idiota, mas foi um dia que você assumiu sua vida. O dia que seu pai queria te controlar, ou seja, na fase adulta, foi lá, confrontou ele com respeito e se posicionou. Quem já teve esse momento aqui? Não é 25% do público. A maioria precisa fazer, a maioria não, todos deveriam fazer isso. A afronta é diferente de confronto. A afronta é para humilhar, para diminuir, é problema emocional. O confronto é de quem está querendo edificar. Precisa falar. Como é que é? Não é combater uma injustiça do pai, não. É assumir sua postura. Tem um bastão na vida do pai e do filho, e esse bastão o pai segura. O que é o treinamento que o pai tem que fazer? Ele tem que segurar esse bastão e não soltar. Esse é o handover. Handover é passagem de bastão. O judeu faz muito bem isso. O que o pai tem que fazer? O pai, ele não pode fingir que o filho está forte e ele soltar para o filho levar, não. O filho tem que ganhar força maior que a do pai para tomar o bastão do pai. Esse é o natural. Esse é o grande dia que eu quero ver meus filhos falar, toma, então você tem que tomar. Eu estou te treinando, mas eu não vou abrir mão disso aqui para você, não. Nós temos que treinar os filhos para isso. É uma passagem. Só que a nossa cultura ocidental não existe isso. Nossa cultura é de proteção. A nossa cultura é de falar para todo mundo que os nossos filhos são bem-sucedidos e parece que a gente leva o mérito por isso. O mérito é só do seu filho, não é seu, não. O seu é interno, ter paz. A gente foi doutrinado, aos nossos filhos passarem numa boa faculdade, a gente ser condecorado pelos outros. Eu formei meus filhos tudo. Não, você não formou, foi ele que foi lá estudar. Mas foi eu que banquei. Não, você estava treinando ele. Vamos ver se ele presta dali para frente. Mas isso tudo é ônus e bônus dele. Aí você pensa desse jeito, quando um filho dá errado, o que é para o pai? A frustração para o pai. Não pegue isso também, essa frustração é dele. Isso não é problema seu, você deu o seu melhor. Agora a pergunta é, você deu o seu melhor? Não deu? E pode acontecer de você dar o melhor, o menino não funcionar. Nos dois casos, o problema é de quem? Dele. É por isso que ele tem que tomar o bastão da vida dele. É por isso que a gente tem que fazer os nossos filhos tomarem isso. Treiná-los desde pequeno. Tome o bastão. É por isso que desde pequeno, todos eles, demorou 30 dias para a Isabela ter esse confronto, que eu realmente fiquei com o coração doendo em fazer com a fêmea. Mas os machos, desde o primeiro dia, a fala é essa. A mamãe é mais importante que vocês. Aí tem gente que fica com dó. Mas falar isso para uma criança pequena ensine o caminho desde pequeno. Vai ser mais fácil deles entenderem. Então, desde pequeno, eles já sabem que a mamãe é mais importante que todos eles. E eu confrontei, o que brigou comigo foi o Lorenzo. Você tem que amar mais o neném do que a mamãe. Ele falou para mim. E eu falei, você não entendeu. Eu dou a vida por você. Eu vou para cima, dou porrada nos outros, faço o que tiver de fazer para te proteger. Mas você tem que saber uma coisa, a mamãe continua sendo mais importante. Eu vou explicar por quê, filhinho. Eu te vejo como uma laranja. A sua mãe é o pé de laranja. E você vai virar... Eu não usei o exemplo de laranja, usei da mangueira. Você é uma manga, a mamãe é a mangueira. E eu sou um com ela nessa mangueira. Você vai ser uma mangueira com outra pessoa. Então você vai embora daqui de casa. Ninguém aqui é bobo, você é matemático. Então você não pode ser mais importante que ela, senão eu vou mudar a prioridade. Ela é mais importante. E desde pequeno ouvindo. Você sabe o que acontece? Pergunta para eles. Se eles verem uma família que não foi treinada desse jeito, eles vão falar, vocês estão loucos? Porque não faz sentido. Porque um é a fruta, o outro é a árvore. Eles vão explicar, porque eu batendo nisso o tempo todo na cabeça deles. Agora você imagina a saúde emocional. De saber que o cônjuge é uma coisa maior do que os próprios filhos. Eu sei que você está pensando assim, e eu que tenho o segundo casamento? Casamento é casamento. Não é desprezar seus filhos, é colocar eles nos lugares deles. Eles vão embora, o casamento não tinha que ir embora. Esse é o grande lance que vocês tinham que entender. Entendendo isso, você deixa de ser uma pessoa boazinha. Uma pessoa boazinha dá conta de falar isso para um menino pequeno? Não dá? Uma criança, uma pessoa boazinha dá conta de chegar na mãe e falar, mãe, a senhora era a mulher mais importante da minha vida até ontem, a partir de agora é a minha esposa.
Você não dá conta de falar isso para sua mãe. Precisa falar isso para sua mãe. Sabe por quê? Precisa. Aí está em crise ali o senhorzinho. Não é possível. Sabe por quê? Se a sua mãe já entendeu o papel dela, você entendeu o seu, está tudo muito bem no papel, para que você vai criar isso? Já está resolvido. Você fez isso, mas o problema é que isso não acontece. A mãe quer mandar na vida do filho, dependendo do perfil, ela vai ficar a vida inteira azucrinando mentalmente, emocionalmente a família dele, a família do filho. O senhor está chocado aí, imagina o que eu vou falar agora. Meninos têm mães, homens não têm mãe. Ela é sua parente. Eu sei que é difícil, porque uma pessoa boazinha não gosta de ouvir esse tipo de coisa. Isso é confrontante, isso é desestabilizante. Isso vai contra tudo que você já sonhou, pensou, idealizou, estabilizou na sua cabeça. Tem 3 famílias, a dos seus pais, a sua e dos seus filhos. Resolva tudo o que você puder, sem cobrar nada dos seus pais. Fala todo mundo assim, meus pais não me devem nada. Não, se você aprender isso, você já prospera só por causa disso. Isso é honrar seu pai e sua mãe. Seus pais não te devem nada. Agora fala assim, eu aceito os meus pais, e dependendo do erro deles. Isso é honrar os pais. Agora vamos lá. Fala assim, eu vou dar paz para os meus pais, prosperando. Ó, meu braço arrepiado aqui, ó. Se você fizer essas 3 coisas, resolveu os seus problemas. Aceita eles como eles são. Prospera para eles ficarem em paz. E seus pais não te devem nada. Resolveu com eles, agora resolva com você. Ressignifica as experiências ruins. Aprenda a governar e edificar sua casa. E com as crianças, como é o maior treino de filho? Exerça. Cresça como pessoa, que eles vão crescer perto de você. Segundo, dê instrução para eles. A maioria não vai pegar, mas pelo menos você vai dar. A maior parte do aprendizado está vinculada aonde? Com o que você faz e não com o que você fala. A pior coisa que existe no ensino é você querer falar para o seu filho fazer uma coisa e ele detectar que você não faz. Isso é uma fraude na cabeça dele. Por isso é melhor você ensinar e ser mais ralé como pai, coisas que você faz, do que você querer que seu filho seja diferente de você. Isso vai ser uma grande merda que você vai arrumar. Porque ele vai detectar fraude em vários pontos de mentalidade, e ele vai te repudiar, inclusive rapidinho, e você vai perder toda a moral com seu filho. O problema seu é que você não conquista seu filho. Eu vi um vídeo que as pessoas estão me xingando a tonelada, que eu falei que eu reformei minha ideia sobre disciplinar o filho, né? Bater no filho. De longe, eu nunca serei marxista, essas idiotices aí, comunista, então para de me encher o saco. Eu um dia, usando a lógica natural e conhecendo teologia como eu conheço, eu fui detectar uma coisa que não faz o mínimo sentido. Vara aponta para disciplina, não para agressão, a vara bíblica. Vara é para disciplina e direção, e não para agressão. E aí, eu acho bonito que o senso popular é uma grande desgraça. Vou te explicar por quê. Porque os comentários das pessoas que estão me arrebentando no vídeo, está escrito assim, eu apanhei e dei certo. Quem falou que você deu certo? A primeira coisa que eu tenho para falar é isso. Segundo, o outro fala, eu não apanhei e dei certo. E aí eles usam o senso popular para definir o que é certo e o que é errado. Eles não usam a lógica. Você pegar a sua forma, se você deu certo ou não deu certo, eu conheço gente que apanhou e gente que não apanhou e as duas deu certo. Ou seja, não é o apanhar. Não faz sentido. Uma criança que bate na outra é bem vista por você? Nunca. Adulto que bate em criança é bem visto por você? Também não. Aí você olha todos os tipos de agressão, não pode, mas a sua no seu filho pode. Não, é porque você não tem o coração dele. Você não conquistou ele. Isso é um sinal de chegamos no limite, o papai e a mamãe não dá conta de te instruir, e eu preciso te falar que essa surra significa não passe do meu limite. A surra significa não passe do meu limite. Poxa. Só que aí você fala, não, mas o fulano que eu conheço apanhou. Deixa eu te falar isso, não é base lógica para discussão nenhuma. Mas eu tenho que fazer, o menino é atentado, tem que ganhar o coração. Nunca vi uma pessoa que tem um coração da outra precisar de bater nela. Nunca precisou.
O foco então é que você quer corrigir a pessoa, você não quer dar instrução para ela, você não quer crescer como pessoa, porque se você crescer, você vai parar com essa agressão. E um monte de gente fica com raiva. O que a pessoa fala? Não, eu apanhei, ó, eu aqui. Ninguém nem sabe o que você fez até hoje na terra, filho. Para de defender uma coisa que não faz sentido. Use a lógica. Uma pessoa quando deixa de ser boazinha, nem a coisa mais tradicional que ela acredita, ela vai querer defender. Ela vai usar a lógica. Não faz sentido. Eu tenho 4 filhos, e os 4 têm temperamento diferente, têm uma missão diferente, têm um propósito diferente. Eu fico com vontade de ter mais filhos só para ver o que é o propósito de cada um. É a coisa que eu mais tenho tesão na vida, é descobrir o propósito de alguém. Tem um cara lá que ele é, sem dúvida, a pessoa mais braba de presença de comando que eu conheço, aqui na vida, um dos 4. Aí eu olho para a pessoa, você fala um monte de loucura, ele olha para mim e fala, pode aplicar a pena. Eu falo, olha, você está caindo no meu código penal. Ele, não, eu vou pagar a pena, pode ir. Os outros, tudo, beleza. Aí eu falo, esse cara veio para me confrontar, veio. Esse tipo de comportamento dele fala que eu sou limitado como pessoa e que eu preciso melhorar como pai. E não que ele é o filho do Lúcifer, porque às vezes eu pensei, esse menino é filho do Lúcifer. Ele entrou para destruir essa família. Ele não faz o que eu quero. Ué. Aí o que acontece? Bate o seu limite, a surra é... Se vocês acreditarem em alguma coisa que eu falo, escreve assim, ó, a surra é o meu limite em relação ao meu filho. Então toda vez que eu for bater numa criança, pode ser sua criança. E você está dando um recado para o mundo e para a criança e para você. Chegou o seu limite, você não sabe o que fazer mais. Isso significa bater na criança. Pronto. Alguém escreveu ali, me adota, vá cuidar de sua vida, senhor. Eu já caí nessa besteira de adotar os outros, depois eu não chamava as pessoas. Você é um pai horrível. E o pai que nunca deu nada, não está te devendo do mesmo jeito. Você cresceu, sabe andar, escrever, falar, segue daí onde você parou. Como ter presença de comando? Tem que treinar, dona Marisa. Presença de comando, a pessoa tem que ter resultado, a energia dela, o olhar dela, a postura dela, o posicionamento dela, é uma junção de todas essas coisas. Olha lá, alguém aprendeu, a surra é meu limite para o meu filho. Então se você fala, vai apanhar, significa, eu sou fraco emocionalmente, eu preciso te entregar um limite para você não passar ele. Rapaz, eu lembro de uma surra que eu levei, e é exatamente isso que aconteceu. Eu não vou contar quem deu, mas quem me acompanha já imagina quem é. Eu apanhei de pau. Mas o que aconteceu? Foi maldade da pessoa que me bateu? Não, a pessoa chegou no limite dela, ela estava entregando o limite dela. Falou, daqui você não passa. Rapaz, subi na casa, nada parava a fúria da pessoa. E eu falava, não, eu não vou descer daqui não, eu espero. E aí, na hora que eu desci, eu levei paulada para todo lado. Mas também o que eu fiz? O menininho estava passando, eu era criancinha também, peguei umas geleias, o cara deixou a geleia cair, eu peguei bosta de cachorro, juntei as geleias, coloquei na embalagem de novo. Aí entreguei para o menino foi rodando para a casa dele, a sacola arrebentou, as geleias corou na parede. Aí você fala, mas você apanhou só por causa disso? Não, que a mãe do menino chegou lá na porta de casa gritando com alguém lá em casa, falando assim, vocês são crente, né? Crente é que faz essas coisas com os outros. Quando eu ouvi crente, eu falei, você não precisava falar essa palavra, que eu vou morrer agora. Se falar, essa bosta pegou, aí cada um com seus problemas. Mas ela falou isso para essa pessoa. Alguém ficou muito furioso. Por quê? Porque chegou no limite. Vocês não vão sair dessa palestra tentando ser pessoas más. Isso não é da sua índole, isso não é do cristão. Cristão realmente é uma pessoa boa, boazinha, né? Não. O Pedro entendeu errado a palestra. Pedro saiu dessa palestra e arrancou a orelha do Malco com a espada. E Jesus falou, se você fizer isso aqui vai acontecer com você, não faça esse tipo de coisa. E engraçado é que o cara que quis ser mal foi o cara que negou Jesus. Ele não entendeu o que era ser uma pessoa nobre. Ele não entendeu o que era ser uma pessoa boa. O segredo é ser uma pessoa boa. Pablo, o que é ser uma pessoa boa? Você vai notar uma palavra aí, ser tempestiva.
é ser uma pessoa no tempo. É ser uma pessoa que não é fora de tempo. O que é intempestividade? É fazer a coisa certa no tempo errado. Olha que loucura. Uma pessoa que é boa, ela é tempestiva. Ela sempre está no tempo. Como assim no tempo, Marçal? Ela é pontual, ela faz as coisas quando precisa ser feita. Por exemplo, existem tantas coisas na sua vida, na sua casa, que você precisa devolver para os outros, você precisa doar, que você precisa vender, que você precisa jogar fora. Você é intempestivo com um monte de coisa. Resolve. Por exemplo, tem gente que quer me dar um presente grego, ou um cavalo de Troia, às vezes, o cara quer me dar um negócio. Aquele negócio não tem utilidade, eu falo, eu não quero. Não, mas eu estou te dando de presente. Aí vocês ficam loucos com isso. Aí o cara fala, não, mas isso aqui custa 50 mil reais. Eu não quero. Por que eu não quero? Porque você está querendo me conquistar com uma coisa, essa coisa vai me obrigar a gastar tempo meu legítimo com outras prioridades que eu já tenho, e você sempre vai ter que ficar vindo aqui para me ensinar a mexer com isso. Não quero. E um monte de gente não fala, mas ninguém nunca rejeitou um presente desse. Eu não estou nem aí, cara. Se é um avião, aeromodelo, do modelo que o Senna pilotava, eu não quero saber, eu não quero. Esse é o problema. A pessoa boazinha vai aceitando, a outra entra na sua vida e ainda controla a sua agenda. Fala assim, se eu deixar de ser bonzinho, ninguém manda na minha agenda. Então, acabou. E aquele povo? Nossa, semana aconteceu um trem engraçado. A mulher me cercou de todo lado, veio parar aqui na portaria. Aí meu analista, a mulher falou que tem que falar pessoalmente com você. Eu falei, mas eu não tenho para falar com ela nada. Liga para ela aí. Aí ligou para ela. Eu quero falar com você pessoalmente. Eu falei, primeiro, não sei quem, no telefone dele. Eu não sei quem você é e nem o que você quer. Eu sou a fulana, eu estou aqui indignada porque estão me oferecendo um negócio aqui que custa 50 mil. Eu falei, da onde que é? Eu nem sei o que você está falando. Ela queria um conselho. Queria presencialmente sentar comigo. Eu não atendo esse tipo de coisa. Ela estava indignada com não sei o quê. Eu falei, minha senhora, achei que você estava falando de um assunto grave. Passar bem, acabou a conversa. E você pira, tem gente todo dia desse jeito. As pessoas querendo entrar na agenda da outra. Faz a sua agenda e cuida da sua vida. Eu ainda fui gentil de ligar atrás. Que eu pensei, mano, essa mulher está com uma bomba na mão, vamos descobrir o que é. Veio aqui e não tinha nada a ver, eu nem atendo, nenhuma empresa minha, mais de 30 empresas faz esse tipo de serviço, eu não tenho nada com isso, eu nem sei o que é. As pessoas querem entrar na sua agenda. Quantos mandam para mim, eu preciso tomar um café com você? Eu parei de beber café por causa disso. Sabia? Eu até curto a máquina, eu gosto mais da máquina do que do café, mas toda vez que eu lembro alguém, vamos marcar um café, eu falo, não vou tomar café mais não. Não é brincadeira. Quando você assumir sua vida, você vai ver. Você vai falar não, você vai ser direto, você vai ser pontual, você vai ter postura, você vai ter clareza, você vai fazer pergunta, vai deixar de ser bonzinho. Aí tem um sintoma, anota o sintoma de quem deixou de ser bonzinho. Prosperou. Escreve assim, no passado. Prosperou. O erro é o pai do acerto. Pega esse código. O erro é aprendizado. Se você quiser reformar esse código seu aí, eu também já pensava isso aí que você falou, acho que isso aí está um pouquinho ruim. Um drive mais atualizado sobre o erro, anota assim, erro é aprendizado. Falha é inobservância. São dois drives mentais. Se você colocar seu cérebro para ficar mais rápido, o que vai acontecer? Eu não sei se vocês já sabem disso. Mas se você quer deixar de ser bonzinho, você precisa, anota aí, essa é muito forte. Você precisa instalar drives mentais. Você precisa ter pensamentos rápidos acerca de tudo. Todo dia que eu estou correndo, eu ouço todos os dias da minha vida alguém sempre falando assim, o Adonis fala isso, um monte de gente fala. Eu piro na velocidade do seu cérebro. E meu cérebro não tem nada demais, ele só é econômico. É um cérebro 1.0 Celta. E todo mundo acha que é uma McLaren. Não é. Eu dou minha palavra para vocês. Eu não tenho esse cérebro impressionante. Eu só tenho um cérebro econômico. Sabe o que é? Tudo que eu penso foi parametrizado. Eu corrigi, eu apontei. Eu quero pensar desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. E aí o que acontece? Qualquer fala que alguém está falando, tchuc, tchuc, já dá uma resposta imediata. Fala assim, drive mental é uma resposta imediata do cérebro. Fala, senhor.
Normal. 24 horas para fazer. E nessas 24 horas eu pirei, tive um surto bloqueio violento e minha memória nunca mais prestou. Eu não consigo registrar mais nada. Não sei que lá. Quando foi? Isso faz uns 12 anos. Então, na hora que você for fazer um desbloqueio, você tem que fazer desse evento. Vai soltar sua memória. Sua memória está engatilhada aí, está travada, como se fosse um... Travou tudo. Eu não consigo, eu tenho que anotar tudo. Então, pra você ver, o que você ganha com a raiva, né? Ele fez um negócio lá brilhante, não copiou, perdeu. Tem 12 anos que a memória dele está travada por causa disso. Vocês não estão entendendo. Você tem uma máquina hipersensível chamada cérebro. Se o seu cérebro não estiver fluindo bem, obedecendo seu coração, você vai ver. Você vai perder seus melhores dias. Então, quando você for produzir um desbloqueio, como é que você chama? Darcy? Quando você for produzir o desbloqueio emocional, você tem que se perdoar, você acredita? Eu não sei se você vinculou a culpa para outra pessoa, se você se ferrou emocionalmente com isso. Você culpou ele ou outro que não fez o que tinha que fazer, ou se foi uma questão de autorresponsabilidade. Anota aí, para ser uma pessoa boa, você precisa ser autorresponsável, parar de culpar os outros. Eu sei, mas você tem que se perdoar, ué. Imagina, sua memória... O que é o bloqueio? O que é um bloqueio? Um bloqueio, ele faz o seguinte, ele fala para você assim, ó, você entrou num pico de nervo tão grande que eu quero te preservar, então eu não vou deixar você passar esse tipo de situação de novo. Ou seja, ele não deixa você ter a memória que você tinha antes. Ele não deixa você usar da sua capacidade para ela não te ferrar. Por exemplo, você é humilhado na frente dos outros, aí você não quer mais falar para os outros. O que o cérebro está falando? Não, eu estou te protegendo, ué. Eu não quero a proteção do meu cérebro. Meu cérebro só quer sobreviver, eu quero governar, então não funciona. Quem quer proteção não vai, do cérebro, não vai governar nunca. Você vai ficar sempre pensando o que o outro está achando. Você sempre vai ficar preocupado com alguma coisa. Faz a pergunta com o microfone por causa da transmissão. Tem 19 mil pessoas assistindo aí nas redes. Ontem eu vi uma palestra de noite. Você acabou lendo através do semblante que eu sou muito bonzinho. Ainda continua. Eu gostaria de saber como você conseguiu ler essa. Não, mas qualquer pessoa que assistiu a palestra agora dá para falar, olha para ele, todo mundo, para você ver. Gente boa. Sabe o que é isso? Isso é uma resposta do seu sistema nervoso. Deixa eu contar para vocês uma coisa, vocês nunca pararam para pensar. Quem é o ser humano, tá? O ser humano é um cérebro, num backbone, que é uma coluna, cheio de terminação nervosa, num corpo orgânico, morando numa esfera e vivendo 1.051.200 horas de vida. Não tem segredo nenhum. A diferença do rosto, a curvatura, não sei o quê, é a junção de DNA, né, do seu pai e de sua mãe, mais os sofrimentos que você passou. Os bloqueios são todos iguais. As suas reações são todas iguais. Então esse negócio de olhar para a pessoa e parecer que é um mago descobrindo, vocês são tudo parecidos. Os problemas são os mesmos. Eu acho massa demais quando alguém me assiste pela primeira vez. Você é muito sábio, tudo que te pergunta você responde. Eu falo, mas eles perguntam a mesma coisa, tem 20 anos. Véio. Eu não vejo nada de sabedoria nisso. Pode perguntar o que quiser, véio. Eu estou doidinho para ver uma pergunta nova. Não tem. Sabe o que acontece? Eu olho para vocês com todo o carinho que eu tenho pela criação e pela imagem e semelhança que eu carrego que você carrega. Vocês são parecidos demais. O cabelo de vocês não mexe comigo, a cor, o lado que você jogou ele, a falta dele, né, doutor? Acabar com isso aí. Sabe o que acontece? A verdade é que tem uma energia saindo de dentro de você. E a energia que eu li ontem, quando você levantou, é de alguém retido. Alguém que tem uma fúria e não dá conta de liberar a fúria. E essa fúria fica retida. Eu não sei se você sabe, doutor. A maior virtude de um homem é a violência. Você sabe disso? A maior virtude... Essa cara que você está fazendo agora, o seu sistema nervoso está caçando. Aí acabou a caça. Não, você pira. Seu sistema nervoso começou a buscar esse negócio aí dentro. Só que está retido. O que eu quero que você entenda? Você que é homem. Homem. A maior virtude que o homem tem é controlar a violência. Se ele der conta de fazer isso, ele transa melhor, ele trabalha melhor, ele faz exercício melhor. Você vai fazer exercício, você é um molenga. Como canalizar isso? Fazendo exatamente o que eu acabei de falar, transando. Você vai transar, o cara é mole para transar. Você vai trabalhar, o cara é mole. Você vai
Fazer uma palestra é mole. Você vai pegar num tijolo, o cara é mole. Tinha que fazer um teste. Todo homem tinha que aprender a sentar um tijolo. Os caras que é mole, você ensina 1 hora, estaca, o cimento não pega no tijolo. É um trem incrível. Você tem que canalizar essa ira. O segredo do homem é entender essa fúria que tem dentro dele, não deixar isso matar ele, mas canalizar isso para as coisas que faz sentido. Vai jogar um futebol e dá de corpo no outro, moço. Dá pressão, pega aquela bola e aprende a usar a força com precisão. Né, Adonis? O Adonis é o Detona Ralph. Ele é fortão, mas ele sai dando tiro para todo lado. Eu falo, usa precisão. Ele está sendo muito abençoado. Né? Ele me ajuda muito. Me treina todo dia e eu fico azucrinando o cérebro dele. Falo, força sem precisão não vai mudar nada. Tem que ter precisão. Então, ele é muito bom no futebol. Tem que pegar essa bola, mirar num lugar e pá! Aquela ira que você queria bater numa pessoa, você tem que bater na bola. Fala. O bloqueio de aprendizado tem a ver com as pessoas que tinham autoridade sobre a sua vida até seus 8 anos, o máximo 10. Aí, ó. Então, é achar e, bum, fazer o desbloqueio. O que é um desbloqueio, tá? Para não ficar místico, e nem para vocês precisarem de me pagar 15 mil para ir no MedIP desbloquear. Desbloqueio sozinho. O que é o desbloqueio? Fala assim, desbloqueio é ressignificação. Nota aí o que é ressignificar. Dar um novo significado. Só isso. Ah, mas na teoria é de jeito. Na prática tem que pagar, ué. Mas eu não tenho dinheiro, então faz a sua prática até você ficar bom. Acredite, não foi outra pessoa que fez comigo, foi eu que peguei nos livros e fui praticando. Por que eu fiz 138 turmas do MedIP? Foi onde eu fui aprender coisa que eu nunca vi outra pessoa fazer. Tem gente melhor que eu, mas não praticou do tanto que eu pratiquei. Você acredita? Eu reconheço pessoas que têm a energia mais poderosa que a minha, mas não chegou nem a 1% do que eu fiz. A pessoa é melhor que eu, ela é foda, só que ela não fez 1% da caminhada, não dá conta de repetir sem parar, ué. Quantos chutes eu levei na cara, canelada, soco, eu já tomei um soco, quase caí no meio do MedIP. Eu até tenho detector de metal aqui por causa disso, porque no MedIP o cara foi sacar um revólver para me matar. O outro ficou endemoniado, queria me matar, já veio até traficante aqui. Os caras, ó, você vai me desbloquear, não vai? Eu vou. Tem que desbloquear, ué. Não é fácil não, minha vida. Só que é o seguinte, eu tenho o maior prazer e compaixão nesse negócio. Agora, o que é o problema? Eu tenho certeza que 100% das pessoas vivas conseguem se desbloquear sem a ajuda de ninguém. Me pergunta como? Você conseguiu se bloquear. Tem como você desbloquear. Acabei de liberar sua cabeça. Se você é uma máquina suscetível a bloqueio, é só você entender o reverso do bloqueio. Eu nunca falei isso aqui, ó. Se o MedIP tivesse ações na bolsa de valor, ela cai agora 50%. Eu falando sério. Se você dá conta de se bloquear, quem é você para não se desbloquear? Então fala assim, ó, desbloqueio é uma ressignificação. Em prática, o que significa? Ter um novo sentido naquilo. Trocar o significado. Quem já fez o IP aqui? Vocês lembram naquela hora que eu fico batendo e falando, vocês estão mentindo, não significa isso. Sabe aquela hora ou não? Sabe ou não? Que eu pergunto dos drives, a lista dos drives, quem é Deus, quem é não sei o quê. E o povo tudo mentindo, mente ou não mente? Eles ficam 10, 15 minutos mentindo. Deus é amor, Deus é paz, Deus é alegria. Eu falo, não, moço, vocês estão mentindo. Aí uns ficam puto, é meu amigo. Aí eu, mentira. Sabe o que acontece? Rapaz, 138 vezes pegando os mentirosos. 15 minutos confrontando. Depois de 15 minutos começa os gritinhos. Deus é assassino! Deus é distante. Olha o meu braço. Nossa, eu acho isso uma libertação da terra. Aí você fala, o que é, mano? Você quer que o cara fale mal de Deus? Não, eu quero que ele fale a verdade que está dentro dele para tirar isso e colocar um significado novo. Senão não tem como pôr um novo se ele não for verdadeiro. Aí começa, ele é distante, ele é autoritário, ele é não sei o quê. E tem uns que são pouquíssimos, são brode de Deus e fica puto. Eu olho para eles, às vezes vocês que estavam lá não veem, eu falo, cala a boca. Porque esse não é seu momento, é o momento de libertar a gente, você já é liberto, cala a boca. Tem gente que quer bater em mim. Não, Deus é... Shhh, rapaz, aí começa.
Sabia que um monte de gente perde o parente e fica com drive mental sobre Deus? Deus é assassino na cabeça da pessoa. E eu preciso tirar isso de dentro, eu preciso trocar o significado. Um dia, um senhor era ateu no MEDP, o bicho era o capeta. E aí ele culpava Deus de tudo, eu peguei e dei um pé de rodo nele. E é uma cena que eu até parei de fazer, era da hora, eu gostava mais quando era desse jeito. Eu já rolei com algumas pessoas no chão e tal, aí eu rolei com ele, rapaz, e falei assim, o problema não é Deus não, o problema é eu sei, achei o bloqueio dele, desbloqueou. Aí na hora que terminou, ele falou, nunca mais vou ser canalha, nunca mais vou trair minha esposa, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou fazer isso, agora eu entendi quem Deus é, e toma aqui, ó, eu ia te enfiar esse canivete aqui, ó. E esse cara, a esposa até hoje não entende o que aconteceu com ele. Era beberrão, apostador, perdia tudo, uma desgraça, culpava Deus de tudo. Sabe o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com o próprio Deus. Ele ressignificou quem é Deus. Você sabe o que acontece com você quando você ressignifica quem é Deus? Você ressignifica quem você é. Bingo. Se você não vê Deus do jeito que Ele é, você nunca vai se enxergar. Nem se você for o maior mentiroso do mundo, você vai conseguir. Aí você vai deixar de ser uma pessoa boazinha, porque você vai entender quem é Deus. Olha os bonzinhos, olha os bonzinhos. É muito bonitinho os bonzinhos defendendo Deus. A pessoa fala, não, Deus Ele é só amor. O bonzinho, para bem aí. A pessoa que é realista fala, mas Ele é fogo consumidor. E no final Ele vai pôr fogo em tudo. Aí você fala, mas você fala esse rindo? É claro que eu falo rindo, essa é a maior promessa de todas. E vocês que são tolos e odeiam a sabedoria, tem uma promessa, a sabedoria está lá em Provérbios, vai falar assim, ó, vai rir da sua cara no final. A sabedoria não é boazinha, se ela não é, por que eu vou ser, sendo que eu tenho que ter ela habitando dentro de mim? A sabedoria está gritando pelas esquinas, ô gente louca! Mas no final não vai chamar a sua atenção, no final vai zombar da sua cara. Eu não sei se você entendeu, um bonzinho não dá conta de ouvir essa mensagem. O bonzinho pega o Velho Testamento e tenta remendar tudo. Não, realmente as pessoas morriam. Deus falava, vai morrer e morrer todo mundo. Tem algum tribunal que julga Deus aqui na existência? Ah, mas Deus foi um homicida. Não, Ele é autor da vida. Ele fala, não quero você vivendo mais não. É tão simples compreender, é só tirar essa cabecinha sua de minhoca e soltar ela no espaço que você vai entender que não é de sua conta. Esse mesmo Deus tem um dia marcado comigo e com você e ninguém vai passar para o lado, ninguém, nem quem estiver em Marte vai sobrar. Não tem essa conversa. Quando você entender o furor de Deus, você vai entender, eu não posso ser uma pessoa boazinha, porque eu não pareço com Ele. Deus é um Deus de justiça. Justiça não significa bater nos outros, significa, se falou, faz. Isso é justiça. Qual que é o problema que a gente tem no mundo hoje? Injustiça. Fala e não faz. O grande segredo da vida é parecer com Ele. Quer deixar de ser bonzinho? Para de mentir. Não dá conta de cumprir? Não prometa. Você tem que ver a dificuldade que é alguém arrancar uma promessa de mim. Eu pago o salário para uma pessoa ficar anotando as minhas promessas. Em todas as lives. Agora, se eu prometer alguma coisa, está anotado e entra para uma fila de comando para cumprir. E as galera às vezes fica aqui no meu ouvido. Hoje eu não estou, eu gosto de às vezes ficar usando um fone para avisar o horário, as coisas. E aí alguém fala, não promete não. Não, você está emocionado, para. Aí eu falo, eu quero. Mas eu tenho uma dificuldade. Nenhum filho meu arrancou promessa minha. Você vai prometer? Não vou. O que é justiça? Justiça é falou, faz. Escreve esse negócio aí. Alguém que é bonzinho, ele promete e não faz. Um justo não gosta de prometer, mas se prometer, está feito. Pá, bom, vou levar prejuízo. Está feito mesmo assim. O bonzinho, na hora de desfazer uma sociedade, ele pensa no dinheiro. A pessoa que é boa, pensa no futuro. Fala, não estou nem aí, esse dinheiro eu recupero. E nem precisa de recuperar, você vai fazer outro. A pessoa boazinha, ela sempre vai se lascar. Escreve dedinho assim, um bonzinho vai sempre se lascar. Sempre vai ser montaria para os outros. Cara, para deixar de ser otário é só cuidar da própria vida. Se você fizer coisas fisiológicas bem feitas, emocionais bem feitas e básicas e espiritual, você deixou de ser um otário em 3 esferas. Tem vários aqui que é otário em 1 esfera, 2 esferas. O pior otário que existe é em 3. Você não é em 3 esferas não, né? Não, só tem 3, filho. Aí você é otário mesmo, porque você quer ser mais do que devia. Para com isso. Não precisa contar a história não, eu já te falei. Cuida do seu corpo, você deixa seu otário no corpo, fisiologicamente falando.
Cuida da sua alma. Por exemplo, esse tanto de trabalho que você fica arrumando, no final das contas não vai dar em nada. Se o que você está fazendo não te levar para a progressão e para a exponencialidade, você é só um otário na vida que vai ficar... Mas se você aceita, desculpa, você não é um otário. Você categoriza do jeito que você quiser. O problema é que se você me ouvir, você vai sentir que você é um otário. Escuta, eu acabei de falar, com o maior respeito, não me ouça. Porque às vezes vai fazer bem para você, porque você nunca vai descobrir que você é um bobo. Mas se você me ouvir, você vai ver que você está fazendo bobeira. Vocês entenderam o que eu falei? Eu tinha um sonho, sabe que eu tinha um sonho? Eu tinha um sonho de ser ouvido por toda a terra, e Deus me livre. Essa mensagem, ela retorce medula, moço. Deixa isso quieto. Eu só queria as pessoas que precisam de ouvir. Eu não queria uma a mais, nem duas, só as que precisam. Só que esse povo insiste em ficar bisbilhotando o que não é da conta deles. Fala no microfone por causa da transmissão. Alô? Acabei de deixar de ser bonzinho, que eu falei que ia te fazer uma pergunta hoje, não tem muito a ver com a palestra, mas como eu faço para atrair pessoas de valor para trabalhar na minha barbearia, sendo que eu já agreguei valor para uma pessoa e transformei a vida de um barbeiro. Bom demais. E a minha também. Para atrair o valor que você quer, você tem que estar na equivalência desse valor. Igual casar. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Não queira casar, queira gerar valor. O casamento vai acontecer igual a riqueza. Não, você ouviu o que eu falei ou não? Gente de Deus, ouça o que eu estou falando. Ouça. Se você é uma pessoa que quer casar, não emita essa linha de comando no cérebro. Não queira casar. Queira aumentar seu valor como pessoa. Deixa eu te explicar. Você do jeito que está, acha uma pessoa ruim igual você. Ué. Vocês entenderam ou não? Cheio de medo, com insegurança, não sei o quê, é aquela desgraça da tampa achando a panela. Não, pensa num foguete achando o espaço. Tem como você crescer em escala, o que eu acabei de falar? Então não queira casar, é uma bobeira. Paulo dá outra instrução, não case. Eu estou falando, case depois, igualzinho à riqueza, deixa naturalmente ela fluir. Quem busca riqueza perde a alma, você tem que saber disso. Quem busca sabedoria encontrou tudo. Quem busca sabedoria, o homem, ele acha a mulher do Provérbios 31. Não tem Provérbios 32, é uma brincadeira, mas eu vou te falar. Você que é mulher do Provérbios 31, você acha o homem do Provérbios 32. É porque está em falta, por isso que eu estou falando que está no 32. É uma geração um pouquinho complicada para vocês, mas deixa eu te falar. Quanto mais você cresce como pessoa, melhor fica a atração de quem você quer casar. Então tá bom, eu vou terminar a faculdade, vou fazer isso aqui. E se eu te falar que em um ano você pode crescer absurdamente e não tem nada a ver com faculdade? Pablo, se você fosse investir em alguma coisa, qual a mais poderosa de todas? Anota aí, mundo espiritual. Energia, luz. Segundo, alma. Terceiro, essas bobeiras que você faz. Primeiro vem o espírito, depois vem a alma e depois vem o corpo. Não faça trocar da ordem. Vai, direto na pergunta. Fala com o microfone. Pablo, o que você precisou aprender para se tornar a pessoa que é hoje? Ixi, maluco. Como que você chama? Me chamo Levi. O que você acha que eu sou hoje, Levi? Eu acho que você é uma pessoa que tem grandes negócios e uma mente milionária. Grandes negócios. O que eu precisei fazer? Eu precisei aguentar sapo dos outros. Eu precisei de estudar mais do que eu deveria. Eu precisei deixar certas pessoas que não queriam andar comigo. Quantos anos você tem, Levi? Tenho 12 anos. Quando eu tinha 12 anos, eu andava com um cara de 20. Eu não queria andar com caras de 12. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ficar seus próximos 10 anos só brincando com os pivetes. Porque esses meninos de 12 anos, tudo é pivete hoje. É a pior espécie. Aí alguém, psicólogo, renomado, ouve, ele vai acabar com a infância. Eu acabei com a minha infância. Fazer o quê? Estava estudando? Estudando Deus, estudando Bíblia, estudando cosmologia com 12 anos de idade. Eu lembro do meu primeiro fichário que eu fui colocar estudos aleatórios. Eu falei, eu preciso estudar o espaço para depois estudar a Terra. Olha a conversa do menino dessa idade. Eu estava lendo na sua idade o livro que mudou minha rota. Pai Rico e Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Aí eu olhei para o meu pai, funcionário público, e falei, ele é o pai que eu não tenho que seguir. Eu tenho que seguir o pai rico, que é o pai do amigo, igualzinho no livro.
E eu não tinha esse pai rico de um amigo, tinha um padrasto de um amigo meu. E o cara era rico. Sabe o que aconteceu? Um dia ele bateu um Fusca dele, a gente estava lá lixando, desamassando, com orgulho, aprendendo uma profissão. Esse cara chegou, olhou nós dois e falou assim: o que vocês estão achando que vocês estão bombando aí, né? Tá, mas a gente sabe fazer isso aqui, quase ninguém sabe. E eu adoro aprender e nunca vou parar de aprender. Só que aí o pai dele, padrasto, né, o rico do livro, vira e fala assim, ó: o segredo da vida não é saber fazer isso aí não, é pagar quem sabe fazer, porque vai fazer melhor que vocês não vão perder o tempo de vocês aí. Sabe o que eu falei? Na hora que esse cara saiu, ele chamava Sidney. Eu xinguei ele tudo. Esse cara é arrogante, só que ele estava dando a chave do pai rico. O pai pobre faz esse tipo de coisa. O pai pobre busca estabilidade, o pai pobre quer fazer o trabalho que não precisa ser feito. Então, Levi de 12 anos, você nem sabe onde que eu estou. Você me vê pela internet. Eu tive que aguentar sapo dos outros. Eu tive que fazer muita coisa para estar aqui. Aqui ainda não é nem a sombra do que há de vir. Mas eu vou dar um conselho para você. Oi? Eu? Rapaz, eu era o cara mais top de todos. Todo mundo pisava em mim, cara. Não, você está errado. Eu era bonzinho e minha vida não flui igual a sua. Eu deixei de ser bonzinho. A palestra, esse nome aqui não é uma brincadeira não. Se você for bonzinho, você não vai conseguir. Tomar decisão difícil é impossível para um bonzinho. Você sabe o que acontece numa roda de tubarão? Quando você é o bonzinho, você vira aperitivo. Numa roda de tubarão bonzinho, a gente limpa só com um palito de dente. Já foi, você foi engolido. Você não vai ser chamado mais numa roda. O bonzinho está fora do jogo. O bonzinho quer ser um puritano. Não precisa disso. Encara a realidade como ela é. Levi, tem um caminho difícil. Faz de conta que você nunca me viu, nunca me ouviu. Segue o caminho normal da sua vida. Mas depois que eu te atrapalhei, amigo, você vai ver as coisas, as conversas dos meninos de 12 anos vai te deixar doido. Com 12 anos de idade eu coloquei na minha cabeça, eu vou fazer 1 milhão, até 60 anos. Depois com 18, numa reportagem da Veja, eu falei, eu vou baixar esse negócio para 47. E foi engraçado. Quanto mais eu crescia, mais a data diminuía. Eu acabei conseguindo 1 milhão com 27. Hoje o nosso conglomerado faz 1 milhão por dia. Mas eu joguei minha infância fora, eu tenho que assumir. Pablo. E a adolescência também foi embora. Esses dias eu estava com os meninos assistindo uma luta, eu estava com a Doni, aí eu falei, mano, você espera que eu nunca fui numa balada? Aí todo mundo assim, você nunca foi numa balada? Não tinha tempo, mano, só estudava. Só ficava envolvido com essas coisas aqui, de pensamento, de não sei o quê. Eu era para ser um nerd, só que eu aprendi a fazer network. Eu era para ser um cara muito travado, só que eu aprendi a fazer modelagem. Aí eu virei um terror. Eu era para ser um cara travado, mas eu aprendi a arte de comunicar. Eu era para ser um cara travado, eu era gago. Pode ficar tranquilo, quase todos vocês estão numa condição melhor do que quando eu comecei. Eu comecei, fui fazendo as coisas, não tinha esse tipo de coisa aqui, vamos falar como pensar. Eu nunca vi ninguém fazendo isso no começo. Tinha que pegar empiricamente, fuçando, testando. Agora, meu Deus do céu, vocês estão numa condição melhor de começo. E com instrução, você está doido, só se for bobo mesmo. Até se você for bobo, dá certo. Pablo. Também estou nessa saga também de fazer 1 milhão. Só que o seu é antes do 18, né? O meu era antes dos 60. Pablo. Aqui. Parabéns. O que você está vendendo? Essas balinhas e essas paçocas. Muito bom, garoto. Alguém quer comprar as paçocas dele aí ou não? Então, vende pro povo aí, ué. Pablo. Oi. Tudo bem? Tudo. Tô aqui, ó. Eu sou o Romário, não sei se você lembra de mim. E eu vim aqui para te honrar primeiro. Eu trouxe 5 livros aqui, porque daquela vez... Esse livro aqui, não sei se você vai aceitar. Eu estou te oferecendo. E eu já escrevi o 2º livro, que é esse aqui, ó. O pré-lançamento é hoje. Não sei se você consegue ler aqui. Posso te fazer uma pergunta? Muito bom. Vai direito no como e as pessoas prolixas não prosperam. Você é angolano? Sou angolano. É angolano. Os caras tá vindo dos confins da terra para falar para vocês falar, vai direto no ponto. Olha, ele escreveu o livro Os 10 Mandamentos da Pobreza que te impede de enriquecer. Era para você escrever o prefácio, mas... Deu certo, não? Fiquei
enchendo a paciência da Elisa. Não deu certo, não? Não deu. Rapaz, eu teria Mas feito. eu tenho o segundo já, que eu já escrevi. De perguntas. Daqui uns dias está programado para ir lá na Angola. Nós vamos subir um monte de casa de uma vez lá. Vai ser louco, hein? Não sei se você vai estar lá. Você falou 5, mas você só me deu 4. Quer mais um, então? Tem umas aqui. Ó. Não, é porque você falou, né? E sobre esse livro que eu estou escrevendo, tem uma pergunta muito interessante. Você falou que as perguntas são muito repetidas. Faz o favor, coloca lá. Quem comprar 2 livros meus, eu entrego um dele lá. Para a pessoa. Deixa um aí para mim, um na minha... Tem uma pergunta na Bíblia, Gênesis 3, Ei, 9. lá vem. Gênesis 3, 9. Deus perguntou para Adão, onde estás? Sabendo onde que ele estava. Claro, e se ele Deus sabe perguntasse isso para você, qual seria a tua resposta? Significa que eu não tenho relacionamento com ele. Então hoje ele não perguntaria isso para mim, porque eu estou bem relacionado com ele, todo dia com ele. Essa pergunta não cabe para mim. Não cabe Caberia para você? Não, não caberia. Mas Deus perguntou para Pedro, se tu me amas. Tinha relacionamento. E por quê? Porque tem 3 tipos de amor. O ágape, o filéu e o qual que é o outro? Agape, fileu, Eros. Eros. E aí ele estava falando assim, Pedro, tu me amas? Ele ficou repetindo a pergunta, mas não ficou falando amas. Ele falou, agapeu. Ele falou isso no hebreu. Ele estava falando, você tem esse amor de filiação comigo? Você tem esse amor de amigo, de filho comigo? Ele estava fazendo os testes do amor. Por isso que ele falava no final, se me ama, cuida dos cordeirinhos. Ele estava testando o amor de Pedro, para o Pedro já internalizar e saber que ele não estava amando o Senhor. O Pedro só estava no movimento. Pedro era um cara de movimento. Legal. E quem foi a primeira pessoa que fez pergunta na Bíblia? Quem fez a primeira pergunta na Bíblia foi lá em Ezequiel. Não, Gênesis foi o diabo que fez a primeira pergunta. Foi não, querido. A Bíblia não começa em Gênesis, começa em Ezequiel, depois vai para Salmos, depois volta onde você está falando. Então essa é a terceira. Se você escrever isso no livro, você vai ter que corrigir. Nossa, eu escrevi. Vai, deixa eu te falar. Legal. Então, desde o dia que eu saí daqui, a minha vida mudou muito. Eu nem sei como é que eu tô, porque eu já fiz 2 palestras presencial e é incrível. Na primeira palestra, todo mundo falando: cadê o Pablo? Chama o Pablo. Eu fazia o quê? Eu pegava o meu celular e ligava: ei, Pablo, vai ter uma palestra aqui, você vai vir? Todo mundo ficava lá, enchendo a paciência. E aí eu falei: eu tenho uma frase que eu quero que vocês anotem também, que é mais ou menos assim. Não, já está dando a palestra. Sobe aqui, ué. Termine da palestra aqui. Vem cá. Sobe aí, ué. Angolano. Posso pisar? Pode pisar. Eu amo muito sua nação, você não tem noção, viu, cara? É diferente. Eu tenho um chamado lá de reconstruir a terra a partir de lá, só para você ter uma noção. Você vai ver lá, né? Você prometeu. Eu vou agora, pô. Viver. Não, eu não vou viver lá, eu vou morar lá, é diferente. É, porque quem é cosmopolita é cidadão da terra, né? Só que a gente vai arrumar uma espaçonave daqui uns dias, não posso prometer isso para você, não. Mas eu vou morar um tempo lá. É uma coisa muito interessante, eu estava se perguntando, como é que seria se você fosse presidente da Angola? Não, nem fala isso. Por quê? Porque, cara, aqui ninguém te valoriza, eu fico vendo assim, falando... Olha, se eu fosse presidente da Angola em 30 anos, a gente passaria o Brasil. 30 anos. É. Com o Brasil do Lula, né? Do Bolsonaro não dava para passar, não. Então, é o seguinte, a frase que eu sempre levo comigo: tudo que você pode, ação. Tudo que você não pode, oração. Eu nunca pensei, estar aqui, diante de você. Mas as pessoas ficaram me estimulando. Ô, Pablo, eu falei, o que tem a ver? Quantos anos você tem? Eu tenho 26. 26? 26. Você fez o MEDP? Fiz meu... Cara, você não tem noção do que eu passei para fazer meu MEDP. Eu ligava para todo mundo, ninguém me atendia. Ninguém está nem aí para quem quer fazer o MEDP aqui. E eu vim aqui, mano. Eu falei, eu tenho um vídeo aqui, se você me fazer entrar, vou ficar aqui, vou dormir aqui, não quero nem saber. Eu peguei o vídeo, mostrei no responsável, disse, beleza, entra. Libera a mensagem para o mundo aí, então. Deixa eu ver. Uma mensagem para o mundo? A mensagem que eu tenho para o mundo é o seguinte: a Bíblia diz que Deus é amor. Então tudo que você for fazer, não faça com outra coisa, faça com amor. Quando você faz com amor, é porque Deus está no negócio. Então não tem como dar errado algo que você faz com amor. Cara, a melhor coisa que eu já aprendi é você ter Deus no coração. O meu pai me ensinou uma lição que ele aprendeu na guerra. Pode fazer o que você quiser, mas sempre durma com a Bíblia perto, mano. Eu não sei porquê, mas eu posso estar em qualquer lugar, sempre fico perto da Bíblia. E as palavras, cara, as palavras têm um poder muito, mas muito importante. E como o Pablo falou ontem, eu estava aqui sobre clareza.
Se você quer alguma coisa, não tem clareza, esquece, você não vai ter aquilo que você quer. Então, preste atenção naquilo que você ouve, naquilo que você vê e naquilo que você pensa. Por quê? A fé vem do ouvir. Se a fé vem do ouvir, o medo também vem do ouvir. O bloqueio vem do ouvir. Tem muitas coisas que você alimenta na tua mente, as músicas que você ouve, as pessoas que você convive. No meu livro, Os 10 Mandamentos da Pobreza, que te impede de enriquecer, primeiro passo é que é mentalidade errada. A África é África por quê? Por causa da mentalidade. Eu estava 6 anos na África, eu descobri qual é o motivo da pobreza. Cara, o Pablo até já disse num vídeo, eu falei, nossa, parece que ele leu meu livro. Ele disse assim, ó, você... Ele disse assim, ó, você pode estar no lugar mais próspero da terra, com as pessoas mais inteligentes da terra, mas se você ter orgulho, cara, você não vai prosperar. Fique em paz. Não vai dar certo, mano. É essa a dor, a doença que a África sofre. Orgulho, mano. O orgulhoso, ele pensa que já sabe. O orgulhoso, ele pensa que aquilo que sabe é melhor que aquilo que ele precisa saber. O Sócrates, que foi considerado como Jesus, né, patamar de Jesus, ele disse assim, eu sei que nada sei. Olha o nível da humildade desse cara. Ele sabe que aquilo que ele sabe é muito pouco diante daquilo que ele precisa saber. Isso é incrível. Então, nós somos uma gota no oceano, cara. Se você pensar que sou o bambambam, eu sou cara, você vai dar errado. Então, humildade. A Bíblia diz assim, onde o orgulho está, Deus resiste. Deus não se aproxima do orgulhoso. Você pode ser o que você quiser, pode ser maconheiro, pode ser do PT, Deus vai se aproximar. Mas se você ser orgulhoso, cara, não dá certo. Posso parar? Não falei nada. Exatamente. Cara, a humildade... Pode continuar que tá. A humildade tem isso, cara. Você pode estar no pior país do mundo. Recentemente eu participei num podcast e o cara me perguntou assim, por que a África passa por muitas dificuldades? Eu falei simples, sabe por quê? Porque tem pessoas erradas em lugar estratégico. Cara, isso é muito forte. Não adianta, mano, ter muitas pessoas querendo muitas coisas e você ficar aí que uma pessoa do reino que tem um bom coração. Tem um ativista social que era americano, negro, Martin Luther King. Ele diz assim, o que me preocupa não é o silêncio, não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Então, cara, a melhor frase motivacional que eu já ouvi na minha vida é o seguinte, você vai morrer. E aí? Você vai morrer, vai ficar com esse medo, com esse bloqueio. Eu conheço pessoa, Pablo, todos os dias, ele passa horas falando, estou bloqueado, vai, estou bloqueado. Eu falei, quem te bloqueou? O que você veio fazer no Brasil? Cara, o que eu vou fazer no Brasil? Eu vi buscar referências. Só isso. Porque Angola é um país que não tem referências certas. Quando você tem uma referência que ele não sabe explicar como começou, deixa de ser referências, entendeu? Pra vocês terem noção, o Brasil teve esse processo da independência tem 200 anos. A Angola foi em 1975, não foi? Isso. Vocês não sabem a diferença mental. E tinha mais briga interna depois de português sair. Normal. A gente foi colonizado pelo mesmo país, Portugal. E é interessante que o povo angolano é um povo alegre e o nosso não é. Não, nem compara. O dia que vocês forem lá, vocês vão pirar. Mas essa mentalidade solta aqui, eu não sei o que ele veio fazer aqui mesmo. Ele está falando mais ou menos o que é. Acho que é alguma coisa mesmo da parte de Deus, sabe? Esses últimos tempos, os povos vão se cruzar para se levantar e ter um negócio chamado a manifestação dos filhos. É interessante que ele está falando sobre essa referência, né? Ele, de vez em quando eu te vejo aqui nas palestras. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso é que esse cara largou o continente dele e veio aqui porque ele quer referência. Eu não sei se você sabe, nos últimos tempos uma nação vai se levantar e a nação é a que você está. Isso não é uma fala minha, né? Eu sou parte dessa promessa. Uma nação vai se levantar e vai dar testemunho para as outras nações. Testemunho de quê? Do reino.
Não vou ficar enchendo o saco de vocês, mas lê lá Mateus 24:14 e 21:42. Eu medito todos os dias da minha vida nessas duas passagens. São as passagens que vão engatilhar um processo. E interessante, Jesus falava assim, ó, vai vir gente lá dos confins da terra para resolver o negócio, mas os filhos de Israel não vão resolver. Eles fizeram de tudo para eles não fazerem parte da solução. Então eles vão tomar um tranco. Quem são esses filhos que estão se manifestando em toda a terra? Estão se levantando para ativar um povo. No final das contas, eu não sou palestrante para você ter uma vida melhor, mano. Eu quero que o quebra-pau aconteça. Eu quero que você assuma o governo, eu quero que você blinde a sua casa, senão a sua casa vai cair, a sua família vai ser destruída. O segredo para a destruição do que está para vir é destruir as famílias. Vocês já perceberam ou não? Então você tem que aprender tudo para a sua ficar intacta. Todo mundo quer roubar de você aquilo que é eterno. O que é eterno não deixa ninguém com mãos humanas tocar, nem com nenhum tipo de conversa. E às vezes vocês ficam só querendo sucesso. Posso falar para vocês? O sucesso não é nada do que você imagina. Vários de vocês querem o sucesso e esqueceu que não tem emocional para suportar ele. Só isso. Não tem. Não tem emocional para suportar. Então não precisa. Qual que é a pergunta? Pode depois. Depois. O que é o sucesso? O sucesso é um monte de multiplicação de fracassos que você já teve. Só que você pensa que o sucesso é subir no palco do Faustão. É subir nesse palco. Isso não é sucesso, isso é uma aparição. Sucesso tem a ver com sucessão, com multiplicação de talento. E eu estou deixando de você falar que eu estou recebendo coisa nova no meu coração te ouvindo. Eu quero fugir. Você veio buscar referência, mas você tem que entender que você tem que ser um formador, porque você já é uma referência. Qual que é o seu Instagram? Romário.miguel. Eu vou dar uma palestra no Moçambique, já recebi um convite, e nós temos um projeto de criar escola, né, como eu falei, só que estamos a criar um novo projeto que tudo começa na mente.